Dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 1 ao versículo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, versículo número 1 ao versículo de número 16, onde falaremos quando obedecer a Deus custa caro. Atos dos Apóstolos 21, do 1 ao 16. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: depois que nos separamos deles, navegamos em linha reta e chegamos a Gós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e dali a Patará. Encontrando um navio que seguia para a Fenícia, embarcamos e partimos. E quando avistamos Chipre, deixamos-o à esquerda e navegamos para a Síria. E chegamos a Tiro, pois o navio ia ser descarregado ali. E encontrando os discípulos, demoramos-nos ali 7 dias. E pelo Espírito eles diziam a Paulo que não fossem para Jerusalém. Depois de passar ali aqueles dias, saímos e seguimos viagem. Todos nós acompanharam até fora da cidade, juntamente com as suas mulheres e filhos, e na praia oramos ajoelhados. E então nos despedimos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Concluída a nossa viagem de Tiro, chegamos a Ptolomeida, e depois do cumprimento dos irmãos, passamos uns dias com eles. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia, e ali entramos e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Demorando-nos ali muitos dias, um profeta chamado Ágapo desceu da Judéia. Ele veio encontrar-se conosco, pegou um cinto de Paulo e amarrou os próprios pés e as mãos e disse: o Espírito Santo diz, assim os judeus em Jerusalém amarrarão um homem a quem esse cinto pertence e o entregarão nas mãos dos gentios. E quando ouvimos isso, suplicamos a Paulo, tanto nós como as pessoas daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: Que fazeis chorando e entristecendo-me o coração? Porque estou pronto, não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não se deixasse demover, desistimos e dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Depois desses dias, fizemos os preparativos e subimos para Jerusalém. E alguns discípulos da Cesareia foram também conosco e nos levaram até Minisson, natural de Chipre, discípulo de longa data, com quem iríamos nos hospedar. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em Tua presença para exaltar e engrandecer o Teu santo nome. Senhor, só Tu és digno de honra, digno de glória e digno de louvor. Por isso, Pai, aqui estamos, Senhor, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a ministrar a Tua poderosa palavra, a fazer a Tua vontade e o Teu querer neste lugar. Eu diminua, Senhor, para que Tu cresça, que eu suma para que Tu apareça. Nós queremos, Senhor, de que nos importa ouvir a Tua poderosa voz, ouvir o Senhor falar conosco. Assim como o Senhor já tem falado através da ministração do Teu culto, através da intercessão, através das orações, através dos louvores entoados, através da leitura da Tua palavra, nós te rogamos e te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar conosco. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra, continua, Senhor, a fazer o Teu querer, continua, Senhor, a cumprir a Tua vontade, o Teu querer neste lugar. Que seja o Senhor a nos conduzir, que seja o Senhor a nos ensinar,
que seja o Senhor a nos corrigir, porque aqui estamos, Senhor, para ouvir o Senhor, para saber do Senhor o que o Senhor tem para nós. Continua, Senhor, conosco neste lugar. Fala aos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, domingo passado nós falamos a respeito de Paulo, o discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso. Paulo começa a anunciar e dizer para aqueles amados irmãos que eles não veriam mais ele. Paulo começa a dizer para eles para que eles sejam fiéis. Paulo vai dizer para eles continuarem firmes em Cristo Jesus. Paulo vai dizer, vocês não verão mais o meu rosto. Paulo vai dizer para eles, sejam firmes, porque eu vou partir, mas se levantarão lobos vorazes, querendo tomar o rebanho do Senhor. Mas sede firmes. Dentre vós, eu sei que dentre vós mesmos há uns que assim o dizem. Mas Paulo vai dizer, sede firmes. Edifique. Agora, pois, consagro-vos a Deus e a palavra da sua graça, e aquele que é poderoso para vos edificar e vos dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobiceis prata nem ouro. Paulo está dizendo, ele não cobiçou nada, ele não fez nada, mas houve um grande choro naquele lugar. As pessoas começam a chorar. Paulo fala do seu exemplo de vidas, do seu trabalho. Paulo não diz nada do que ele não tinha realizado e feito. Paulo começa a anunciar e dizer e falar do seu trabalho. Começa a dizer, sejam firmes. As pessoas não queriam que Paulo fosse, mas Paulo disse, eu preciso ir. O Espírito está me levando a Jerusalém. Ele tinha que ir para Jerusalém. Nós estamos diante de um texto a qual nós vamos ver quando obedecer a Deus custa caro. Nós vamos ver nesse texto pessoas falando para Paulo, não vá a Jerusalém. Pessoas se revelando, falando do Espírito para ele para não ir. Um homem é tomado por Deus, tem uma revelação dizendo que aquele homem, dono daquele cinto, iria ser aprisionado, iria padecer. Mas Paulo, no capítulo 19, em que estudamos de Atos dos Apóstolos, ele sente do Espírito Santo de ir para Jerusalém. Ele foi cumprir a vontade do Senhor. O interessante do livro de Atos dos Apóstolos, talvez você possa se perguntar, porque a Bíblia vem falando de Jesus e Atos dos Apóstolos começa a falar sobre Paulo, começa a falar sobre os apóstolos, começa a falar sobre Paulo. Porque Paulo, uma vez em sua carta, ele vai dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Lucas está provando em Atos dos Apóstolos que Paulo, ele imitava em tudo o seu Senhor. Paulo viveu para o Senhor, Paulo morreu para o Senhor. Por isso, Lucas, em Atos dos Apóstolos, vai narrar e descrever a história, a caminhada de Paulo, porque ele podia dizer, ele bater no peito, me imitem, porque eu estou imitando o Mestre, eu estou imitando Cristo Jesus. Quem aqui nessa noite pode talvez bater no seu peito e dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo imitava em tudo, Senhor. Ele não tinha a sua vida por valiosa, mas ele decidiu obedecer e cumprir o chamado do Senhor. A verdade a grande ideia desse texto é a verdadeira maturidade cristã se revela quando escolhemos obedecer à vontade de Deus, mesmo quando isso envolve dor, perdas e incompreensão. A verdadeira maturidade cristã se revela quando escolhemos obedecer à vontade de Deus, mesmo quando isso envolve dor, perdas, incompreensão. Mesmo que você não compreenda, mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que esteja sendo dolorido, o que importa é obedecer e ser fiel ao Senhor. Atos 21 marca um momento desafiador na vida de Paulo. Ele sabia que iria para Jerusalém significava sofrimento. Profecias se acumulam, amigos choram e a igreja tenta convencê-lo de não prosseguir. Mas a pergunta central do texto não é, Paulo era teimoso? Não. É, quem governa nossas decisões? O medo ou a vontade de Deus? Quem está governando as decisões da sua vida? O medo ou a vontade de Deus? Talvez você esteja se perguntando, será que essa decisão que eu tomei da minha vida foi a decisão correta? Talvez você esteja aqui essa noite se perguntando, será que eu tomei a decisão correta da minha vida? O que vale é obedecer ao Senhor.
o que vale é obedecer ao Senhor. O medo tem tomado as decisões, tem governado a sua vida? Ou a vontade do Senhor tem governado a sua vida e o seu viver? Esse texto confronta uma fé confortável e nos chama à obediência. Esse texto está nos demonstrando e ele confronta uma fé confortável e nos chama a uma obediência resoluta. O que muitos pregam aí fora é uma fé confortável. O que muitos anunciam e pregam por aí afora é uma fé confortável. Mas Cristo nos chamou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Paulo vai dizer que a glória que há de vir não pode se comparar com as coisas deste mundo. Nada neste mundo pode se comparar com a glória que há de vir. Até onde você está disposto a ir quando a vontade de Deus entra em choque com a sua segurança pessoal? Até que ponto você está disposto a ir quando a vontade de Deus entra em choque com a sua segurança pessoal? Até que ponto você está disposto a ir? Quando a vontade de Deus entra em choque em sua vida e você diz, não é isso que eu quero viver, não. Não foi isso que eu sonhei para mim. Não foi isso que eu quis para a minha vida. Mas talvez, e com certeza é a vontade de Deus em sua vida. E até que ponto você está disposto a ir? A obedecer até a morte? Pois a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2 vai nos dizer, aquele que for fiel até o fim, receberá a coroa da justiça. Nós já expomos o livro de Apocalipse e nós vemos as coisas que acontecem neste livro, que acontecerá naquele grande dia. Mas aquele que for fiel até o fim, receberá a coroa da justiça. Você está disposto a ser fiel até o fim? Ou você está disposto a ir até o seu limite? Não, eu tenho um limite. Se não me agradar, se não for do meu jeito, se não for os meus sonhos, se não for a minha vontade, eu não quero não. Paulo está demonstrando que quando entregamos a vida a Cristo Jesus, por isso ele fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está demonstrando, a minha vida não importa, o que importa é agradar a Cristo Jesus. Por isso ele diz aqui, tudo aquilo que for fazer, seja comer, seja beber, seja vestir, façais para a glória de Deus. Precisamos viver para a honra e glória do Senhor. Precisamos fazer a vontade do Senhor e não a nossa, porque a vontade dele irá prevalecer na minha e na sua vida, você querendo ou não querendo. No versículo 1 ao versículo de número 6, nós veremos a vontade de Deus não nos isenta de despedidas dolorosas. A vontade de Deus não nos isenta de despedidas dolorosas. Acompanhe comigo. Versículo 1 ao versículo de número 6. Depois que nos separamos deles, navegamos em linha reta e chegamos a Gós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes, e dali para Patara. Lucas começa a dizer que ele se inclui depois que nos separamos, ele está se incluindo, ele estava nesta viagem com Paulo. Ele está dizendo, depois que nos separamos deles, depois de todo aquele chororô, de todo aquele não vai embora não, Paulo, você vai embora, a gente nunca mais vai te ver. Paulo parte e eles vão e passam e começam a navegar em linha reta. E chegam a Gós, no dia seguinte chegamos a Rhodes e de lá a Patara. Encontrando um navio que seguia para a Fenícia, embarcamos e partimos. Paulo vai até uma certa região, até um local onde o barco que eles estavam conseguia ir, e depois ele pega um barco maior para ir para outra região e outro local. E quando avistamos Chipre, deixamos-o à esquerda. Talvez você possa imaginar, Paulo, cidade de Chipre, talvez era cidade confortável para ele, mas ele diz, deixamos à esquerda e seguimos em frente.
O que importa é seguir em direção ao alvo. O que importa é cumprir a vontade do Senhor. Talvez o texto Lucas vai dizer, ele vai dizer que enquanto avistamos Chipre, deixamos a esquerda e navegamos para a Síria. Deixaram Chipre à esquerda, um lugar talvez confortável, um lugar dele de boas lembranças, de boas memórias, mas ele decide cumprir o chamado do Senhor em sua vida. Por isso, ele parte, deixa Chipre à esquerda, navega para a Síria, e chegando a Tiro, pois o navio ia ser descarregado ali. Foram até uma cidade onde o navio iria ser descarregado. E encontrando os discípulos, demoramos-nos ali 7 dias. E pelo Espírito eles diziam a Paulo, que não fosse para Jerusalém. E encontrando os discípulos, demorando-nos ali 7 dias. E pelo Espírito eles diziam a Paulo que não fosse para Jerusalém. Como assim, pastor? Mas que espírito é esse? O Espírito de Deus falou uma coisa para eles e falou outra coisa para Paulo? No capítulo de número 19, o Paulo não falou, o Espírito Santo de Deus está me levando para Jerusalém. E agora? Pelo Espírito Santo, aqueles homens diziam para Paulo, não vá para Jerusalém. Nós vamos entender esse versículo quando Paulo recebe a revelação de um homem, porque o chamado era o mesmo. Paulo dizia, eu estou indo, mas eu não sei o que me espera. Bem sei que o Espírito Santo tem reservado para mim dor, prisão, sofrimento. Paulo sabia do que ele iria enfrentar. Paulo sabia das dificuldades que ele iria passar. Paulo sabia que ele precisava pegar a cruz e seguir a Cristo Jesus. Paulo sabia o que o Senhor tinha preparado para ele. Mas o que importava para ele era cumprir a carreira, era guardar a fé, cumprir a carreira e guardar a fé em Cristo Jesus. Paulo, a esses homens, diziam para ele, não vá para Jerusalém, porque o Espírito dizia para eles, Paulo vai enfrentar muitas lá em Jerusalém. Paulo vai ser aprisionado. Paulo vai passar por prisões, vai passar por dificuldades. Se alguém chega para você e fala para você, olha, fulano vai passar isso e aquilo na cidade que ele vai, você vai chegar para ele e falar o quê para ele? Não vai não. O negócio lá está feio para tu. Não é não? Você vai chegar e falar assim, vai mesmo. Tu vai ser preso, mas está tranquilo. Vai ter sofrimento lá, mas vai com Deus. Não, irmão. Por isso que eles viravam para Paulo e diziam, não vai para Jerusalém não. A dor é grande. Vai ter prisão. Vai ter luta. Vai ter dificuldade. Mas Paulo parte no outro dia. Acompanhe comigo. Encontraram os discípulos, ficaram ali 7 dias, e pelo Espírito lhes diziam a Paulo que não fosse para Jerusalém. Depois de passar ali daqueles dias, saímos e seguimos viagem. Todos nós acompanharam até fora da cidade. Todos os que ali estavam nos acompanharam até fora da cidade, juntamente com as suas mulheres, filhos, e na praia oramos ajoelhados. Não é algo comum. O judeu, ele ora em pé, ele ora na sinagoga em pé, mas aqui, Lucas faz questão de dizer que eles oraram ajoelhado, intercedendo ao Senhor pela vida de Paulo, orando por Paulo. Eles estavam ajoelhados na praia, juntamente com as suas mulheres, juntamente com seus filhos, orando e buscando ao Senhor em todo o tempo. Oraram ajoelhados juntos, mas Paulo foi. Então nos despedimos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para as suas casas. Paulo se despede da igreja de Tiro com lágrimas, orações e abraços. A comunhão cristã não elimina a dor, ela a santifica. O verbo arrancando-nos transmite a ideia de separação forçada, quase violenta. Seguir a vontade de Deus não significa ausência de sofrimento emocional. Servir a vontade de Deus não significa ausência de sofrimento emocional. A palavra aqui, que eles se despediram, quer dizer que eles não queriam deixar Paulo ir, mas Paulo mesmo assim
seguiu a vontade do Senhor em sua vida. Pergunta que nos fica é: você acha que maturidade espiritual é não sentir dor ou obedecer apesar dela? O que você acha em sua vida? Ser maduro espiritual é você não sentir dor, é você não ter problema, é você não ter dificuldade. Eu estou maduro espiritualmente, eu não tenho problema, não tenho dificuldade, eu estou maduro. Ou você obedecer apesar da dor, apesar da dificuldade, apesar do sofrimento, apesar de tudo, eu sou fiel ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz em Eclesiastes 3, do 1 ao 4, que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de falar, há tempo de calar. Eclesiastes 3, do 1 ao 4. Tudo tem uma ocasião certa e há um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para tudo. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Mas o que nos importa é ser fiel ao Senhor. Jesus vai dizer em João 16:33 que no mundo teríamos aflições. Eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo. Eu estou dizendo isso para vocês, Jesus está dizendo, para que tenham paz em mim. A paz está nele. É só com ele. Ele está dizendo, eu vou para a cruz, eu vou levar o castigo da humanidade. E lá Jesus na cruz disse, Deus meu, Elohim, Elohim, por que me abandonaste? Mas Jesus está dizendo, tenham paz em mim, vocês não estão sozinhos. Vocês vão enfrentar as dificuldades, vão estar, mas eu estou com você no meio do problema. Eu estou com o meio, ainda que passares pelas águas, não te afogarás. E se pelo fogo, não te queimarás. O Senhor está contigo. Fique firme, seja fiel. O Senhor está dizendo, vai ter dificuldade, vai ter problema, vai ter processo. Vai, mas fique tranquilo. Porque se você confia em mim, você terá paz. Pois eu estou contigo. Em Romanos 12:15, a palavra do Senhor nos diz que devemos chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram. Nós precisamos estar juntos, precisamos caminhar juntos. Alegrai-vos com os que se alegram e chore com os que choram. Precisamos estar juntos em todo o tempo. Precisamos ajudar uns aos outros. Precisamos colocar uns aos outros de pé e caminhar. Precisamos viver a unidade de Cristo Jesus. Foi isso que Cristo Jesus nos chamou para viver. Cristo Jesus não nos chamou um evangelho diferente. Cristo Jesus nos chamou para viver aquilo que Ele viveu. Ele nos chamou para viver o que Ele viveu, mas de uma forma diferente. Ele nos chamou para viver não só, mas caminhando com Ele, caminhando com o Senhor, caminhando com o Verbo vivo, caminhando com aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Paulo confiava no Senhor que ele servia. Paulo cria no Senhor e vivia o que Cristo Jesus tinha chamado ele para viver. Por isso ele dizia e batia em seu peito, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso ele dizia, sede meus imitadores, porque eu sou o imitador de Cristo Jesus.
trago na carne as marcas. Paulo viveu Cristo intensamente. E o que Cristo nos chamou para viver é isso. O Senhor nos chamou, Deus não nos chama para sermos frios, mas fiéis, obedientes. A obediência não anula sentimentos, ela os submete ao Senhor. Deus não nos chama para sermos frios. Eu sou apático aos meus sentimentos. Eu não vou ligar para os meus sentimentos, então. Não. A obediência, ela não anula sentimentos, mas ela submete os seus sentimentos ao Senhor. O que importa é ser fiel ao Senhor. O que importa é cumprir o propósito. O que importa é viver para a honra e glória do Senhor. Do versículo 7 ao versículo de número 12, nós vamos ver as boas intenções. Que as boas intenções nem sempre refletem a vontade de Deus. Acompanhe comigo. 7. Concluída a nossa viagem de Títuro, chegamos para Ptilomaida. E depois de cumprimentar os irmãos, passamos um dia com eles. Chegaram à cidade de Ptilomaida, cumprimentaram os irmãos, passaram um dia com eles e partiram no dia seguinte. E fomos para Cesareia. E ali entramos e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Filipe, aquele que foi levantado como um dos diáconos. E nós vimos também no livro de Atos Apóstolos, Filipe, que foi levantado como um dos diáconos. Filipe que pregou para o grupo, estava passando a carruagem, e ele escuta ele falando, e ele sobe na carruagem, começa a anunciar e dizer a palavra. Filipe. Esses passaram e ficaram na casa dele. E ficamos com Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas, virgens, que profetizavam. A palavra aqui, virgem, é aquela que ainda não tinha se casado, tá? Porque na cultura, a pessoa, e a Bíblia nos ensina que a pessoa ela só pode se dar em relacionamento após o matrimônio. Então, por isso que aqui Lucas vai dizer que elas eram virgens. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. 4 filhas que ainda não haviam casado, 4 filhas que moravam com ele, que profetizavam. O que significa isso? Profetizar. Que anunciavam e proclamavam a palavra do Senhor. A palavra de Paulo vai dizer que existem profetas, existem mestres. Que seria um mestre? O mestre é aquele que ensina todo o tempo, que está todo o tempo ensinando, todo o tempo instruindo. O profeta é aquele que traz esporadicamente a palavra do Senhor. O que o profeta fazia? Se nós formos olhar para o Velho Testamento, o profeta ele trazia a palavra de Deus, que corrigia, que consertava, que falava o que o Senhor queria para a vida daquelas pessoas. E é isso que essas meninas faziam. Elas traziam a palavra, elas pregavam, elas anunciavam a palavra não diariamente, mas esporadicamente. Por isso Lucas está dizendo que elas profetizavam. E demoramos ali muitos dias. Um profeta chamado Ágabo desceu da Judéia. Ele veio encontrar-se conosco. E pegou o cinto de Paulo. Ágabo era um homem, a qual nós vimos em Atos Apóstolos, se eu salvo engano, 11. Ele vai anunciar que haveria uma grande fome na terra. E Paulo começa a pedir às igrejas recursos para levar para a igreja de Jerusalém, para os irmãos que estavam perecendo e careciam lá. E é por isso que Paulo está indo para Jerusalém, porque ele está levando o recurso para a igreja de Jerusalém. Ele está lá, está levando o recurso para aquela igreja. Ágabo é este homem que foi usado por Deus, dizendo que haveria uma grande fome na terra. E ele veio encontrar-se conosco. Pegou o cinto de Paulo e amarrando aos próprios pés. E a mão disse, o Espírito Santo diz, assim os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem esse cinto pertence e o entregarão nas mãos do gentio. Ágabo fala o que iria acontecer, assim como os profetas antigamente faziam, usavam de características, de imagens, de demonstração, para demonstrar o que o Senhor está fazendo. Ágabo está fazendo a mesma coisa. Ele pega o cinto, amarra sua mão, amarra seus pés e diz, olha, o dono desse cinto, ele será aprisionado. O dono desse cinto, ele será amarrado. O dono desse cinto,
será amarrou os próprios pés e o Espírito assim, os judeus, amarrando os próprios pés e as mãos, disse, e o Espírito Santo diz, assim os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem este cinto pertence e o entregarão nas mãos do gentio. O Senhor está confirmando o que ele já tinha dado para Paulo. Paulo sabia que ele iria sofrer. Paulo sabia que ele iria padecer. Anteriormente, nós vimos que os irmãos diziam para ele, não vai. Paulo sabia de tudo. Aqui é só uma confirmação do que iria acontecer. Aqui só estava confirmando o que iria acontecer. Lembra quando o Senhor chama Abraão para sair da sua tenda, olhar para a terra, olhar para os céus, contar as estrelas, contar as areias do mar, e disse, assim será a sua descendência. Mas o texto vai dizer que ele cai em sono e no grande temor, e Deus diz a ele que a sua nação será estrangeira. Padecerá e passará 400 anos como escravo. O Senhor deu a promessa, mas ele disse o que iria acontecer. Paulo, ele tinha ciência do que era servir ao Senhor. O que acontece, infelizmente, hoje é que existem muitos cristãos que acham que podem viver de qualquer maneira, que podem viver de qualquer jeito, que não vai haver problema nenhum. Ah, não, mas a palavra de Deus diz que mal algum chegará à sua tenda, nem praga alguma. O Senhor, a vontade dele prevalece na minha, na sua vida. Pedro uma vez pergunta sobre João e diz, e ele? E se eu quiser que ele viva até a minha volta? O que você tem a ver com isso? É a vontade do Senhor que prevalece na minha, na sua vida. Por mais que não entendemos, por mais que não compreendemos, mas o Senhor nos chama para a cruz. O Senhor nos chama para viver a cruz de Cristo Jesus. O Senhor nos chama para ser os seus imitadores. A cruz de Cristo nos transforma parecidos com Cristo Jesus. A cruz, ela não nos veio para nos destruir, mas ela veio para nos aproximar de Cristo Jesus. Ela veio para nos transformar, ter vida transformada. Este homem anuncia para Paulo o que iria acontecer. E quando ouvimos isso, suplicamos a Paulo, tanto nós como as pessoas daquele lugar, que não subissem a Jerusalém. Quando eles ouviram aquilo, disseram, não, Paulo, você não pode ir. Sabe o que me lembra esse texto? Mateus 16, 22 a 23, quando Pedro diz para Jesus, não, você não vai padecer. Não, você vai para a cruz, não. Abre aí para mim. Mateus 16, do 22 ao 23. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo, dizendo, tenha compaixão de ti, Senhor. Isso jamais acontecerá contigo. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Aqueles homens disseram, Paulo, você não vai. Não vai acontecer o pior lá. Não vai não. Pedro tinha a melhor das intenções. Demonstrando o amor pelo seu mestre. Não, Senhor. Vai acontecer isso com você não. Mas Jesus diz, o que importa é ser fiel e obedecer ao Senhor. O que importa é cumprir a vontade do meu Senhor. Os discípulos, movidos por amor, pedem que Paulo não vá. Ágapo profetiza sofrimento real. E a advertência é verdadeira. Mas o objetivo não era impedir, e sim preparar. O objetivo da revelação não era impedir que Paulo seguisse viagem, mas preparar para o que aconteceria. Preparar para as coisas que ele iria passar e enfrentar. A profecia não era uma proibição,
mas uma revelação do custo. O erro foi tentar mudar o chamado e não discernir o propósito. O que acontece em nossas vidas é que muitas vezes queremos mudar o chamado. Não, está dolorido demais. Vou não. Está difícil demais. Vou parar. Não, está doendo muito. Não é para isso não. Não foi para isso que eu fui chamado. Às vezes queremos mudar o chamado por não discernir o propósito de Deus em nossas vidas. Por não discernir que o Senhor tem um propósito em todas as coisas na minha e na sua vida. Deus tem um propósito em todas as coisas na minha e na sua vida. Nada é por acaso. Ele não perdeu o controle. Talvez você possa estar se perguntando, dizendo assim: Senhor, não é possível. É isso mesmo? É isso mesmo que o Senhor quer que eu viva? É isso mesmo que o Senhor quer que eu passe? Não é possível. Tem palavras aí na internet que o pessoal diz assim, que Deus não dá prova nenhuma para que aquele que não possa suportar, e diz assim, não, o Senhor está me confundindo com Sansão, com outra pessoa. Não é comigo não, Senhor. O Senhor está olhando para mim achando que eu sou não. O Senhor tem um propósito em todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Deus tem um propósito em todas as coisas, em todas as situações. Você discerne a vontade de Deus ou apenas reage ao medo das consequências? Você tem discernido a vontade de Deus em sua vida ou está somente reagindo ao medo e às suas consequências? O que você tem vivido? Você tem compreendido o que Deus quer para a sua vida ou você está reagindo ao medo das consequências, das coisas que irão acontecer, das coisas que irão te afetar, das coisas que você irá passar? Como você tem vivido? Mateus 16, já lemos, Provérbios 14, 12 nos diz, há caminhos que parecem direito. Isaías 55, 8 e 9 nos diz os caminhos do Senhor. Vamos ver os caminhos do Senhor. Isaías 55, do 8 ao 9. Olha como são os caminhos do Senhor. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O que você acha que é bom para você, Deus está dizendo, não é isso que eu quero. O que você acha que é para a sua vida, Deus está dizendo, eu estou tirando, porque não é para você. O que eu tenho para você é mais alto. O que eu tenho para você é melhor. Às vezes murmuramos e reclamamos com Deus porque o Senhor nos tira coisa, porque acontece coisas na nossa vida e a gente fica, Senhor, por que isso está acontecendo? O Senhor não tem mais o controle da minha vida, o Senhor está deixando Satanás agir. E Deus está agindo na nossa vida porque Ele tem planos maiores para mim e para você. Deus tem planos maiores, mais altos para a minha e para a sua vida. Pare de reclamar, pare de debater com Deus, pare de murmurar. O Senhor tem o melhor para te entregar. Não é do seu jeito, não é do seu pensamento, não é o que você realizou, o que você idealizou. É a vontade dEle que prevalece na minha e na sua vida. Os caminhos do Senhor não são os mesmos que os nossos. Talvez o que eu quero para o meu filho, o que eu sonho para o meu filho, não é o que o Senhor tem preparado para ele. Talvez para o pai, um filho chegue e disse, pai, mãe, eu vou ser missionário. É bonito, mas é dolorido. E talvez o pai diga, você está doido? Não, você estudou para ser um doutor, para ser isso, para ser aquilo.
Nós queremos, talvez, às vezes, como estes homens, sem discernir a vontade de Deus, dizer, não vai não. Não vai não. O Senhor sabe de todas as coisas. Aquele que chamou, Ele garante. Aquele que chamou, Ele garante. Nem todo conselho piedoso vem da vontade de Deus. Precisamos discernir entre proteção humana e o propósito divino. Precisamos discernir entre decisão humana e propósito divino. Proteção humana ou propósito divino. O que talvez você tenha escolhido em sua vida? Será que você tem escolhido a proteção humana? Não, aqui é mais confortável. Onde eu estou está bom demais. Não, o que eu estou fazendo está bom pra caramba. Muitos dizem que querem viver o sobrenatural de Deus em sua vida. Se eu perguntar para vocês aqui, quem quer receber o vinho novo de Deus na sua vida? Muitos vão dizer, eu quero viver o novo de Deus. Eu quero viver o melhor de Deus. Mas só que o Senhor disse que não se derrama vinho novo sobre odre velho. É necessário ter uma vida transformada. É necessário ter uma vida moldada pelo Senhor. É necessário ter uma vida de obediência. Por isso nós veremos no versículo 13, a obediência verdadeira entrega até a própria vida. Olha o exemplo de Paulo 13. Então Paulo respondeu, que fazeis chorando e entristecendo-me o coração? Porque estou pronto, não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Paulo está dizendo, vocês estão chorando por quê? Paulo está dizendo, vocês estão entristecendo meu coração, eu confio no Senhor. Eu estou pronto, não só para ser amarrado, mas para ser morto em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Que fé você tem tido? Que fé você tem vivido? A fé que nós falamos inicialmente é confortável? Está confortável, eu estou crendo. E começou a apertar aqui, eu não sei não. Começou a ficar difícil e já começa a duvidar, começa a reclamar, fala assim, não é verdade, não funciona. Não está, não, Deus não está nesse negócio, não. Que fé que você tem vivido? A fé de obediência, como Paulo está vivendo, eu vou. Eu estou pronto para não só para ser amarrado. Paulo está dizendo, ser amarrado é pouco, porque eu estou preparado. Eu estou pronto não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Você está preparado para morrer pelo Senhor? Tá ou não está? Sabe o que acontece, irmãos? Há decisões na vida, como o exemplo de um menino que ele tem um câncer na perna. Seu pai é um médico. E aí o pai toma uma decisão em arrancar a perna, amputar a perna do seu filho para que ele não venha a morrer. Talvez você possa pensar, caramba, o filho vai ficar sem uma perna, vai ficar talvez cadeirante, vai ficar andando de muleta, vai ficar assim, vai ter uma vida mudada e transformada por causa daquilo. Mas o pai está pensando em ter uma vida. Por isso a palavra de Deus diz, se teu olho te faz pecar, arranque-o fora, porque é melhor entrar sem o olho, entrar sem a perna no reino dos céus, do que entrar completo no inferno. O que isso quer dizer é que o Senhor às vezes arranca coisas da nossa vida, porque se Ele deixasse, nós iríamos direto para o inferno. E às vezes é necessário perder algumas coisas, é necessário o Senhor tirar algumas coisas da nossa vida, para que nós venhamos a herdar e viver a vida eterna com Cristo Jesus. O pai, talvez tomando essa decisão com o filho de amputar a sua perna, talvez você possa pensar, ele não está pensando no filho, ele não está pensando no bem-estar, como é que vai ser o psicológico do filho, como é que vai ser a sua vida, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, e aí você pergunta diversas coisas. Mas o pai, ele quer que o filho tenha vida, que ele viva longos anos,
O Senhor às vezes nos tira coisa, ou talvez não nos dá coisas, porque se Ele nos acrescentar e nos dar esses tipos de coisa, talvez o nosso coração se ensoberbeça e nós não mais buscamos o Senhor. Às vezes o Senhor nos tira algumas coisas porque Ele quer, porque Ele tem o melhor para mim e para você. Ele tem vida eterna para me dar e para te dar. Paulo vai dizer: estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer pelo nome do Senhor Jesus. Isso não é heroísmo vazio, é entrega total. Paulo não está sendo aqui heróico. Não, eu sou herói, eu sou... Cara, não. Paulo entregou a sua vida por completo. Por isso ele vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O original ali: eu sou escravo de Cristo. Ele me comprou, eu sou dele, eu pertenço a ele. Por isso ele obedece, ele entrega totalmente. Paulo não busca sofrimento, mas não foge dele. O centro não é Jerusalém, é o nome de Jesus. O centro da história não é Jerusalém. Por isso que ele diz: eu estou disposto não só a ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. O propósito é se tornar parecido com Cristo Jesus. A cruz nos aproxima de Cristo. Por isso que Cristo diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. O que você ainda não está disposto a perder por Cristo? A pergunta que nos fica é: o que você ainda não está disposto a perder por Cristo em sua vida? Isso aqui eu não perderia, não. Não, pode tirar tudo, mas isso aqui, o que você ainda não está disposto a perder por Cristo Jesus. Filipenses 1, do 20 ao 21, Paulo vai dizer: o viver é Cristo. Filipenses 1, do 20 e 21. Segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está dizendo: quem vai ser engrandecido é Ele, seja na vida, seja na morte. Eu quero engrandecer o nome do Senhor. Romanos 8,36 nos diz que somos entregues à morte. Romanos 8,36. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelha para o matador. Paulo está dizendo, como está escrito. Qual vida que você quer viver? Está escrito. Está escrito: por amor de ti, por amor de Cristo Jesus. Somos entregues à morte todos os dias. Todos os dias somos entregues à morte por amor de Cristo Jesus. Por isso eu te pergunto: que evangelho é esse? Que cremos, acreditamos e vivemos? Que queremos e possuir e ter, não que o Senhor não vai fazer e que não possa fazer na sua vida, mas esse não é o fim. O final é se tornar parecido com Cristo Jesus e morar com Ele, estar com Ele eternamente, para que aonde eu esteja, estejam vós também, para que estejais comigo até as consumações do século. Não é resignação passiva, é confiança ativa. Quando não entendemos os caminhos de Deus, descansamos em seu caráter.
Quando não entendemos os caminhos de Deus, descansamos em seu caráter. Eu não sei o que o Senhor quer da minha vida, mas eu confio nele, porque eu sei que ele tem as palavras de vida eterna. Eu não sei o que o Senhor quer da minha vida, eu não sei o porquê eu tenho passado por isso ou aquilo, mas eu confio no Senhor, porque eu sei em quem tenho crido, e eu também sei que é poderoso para fazer. Paulo confiava no Senhor. Paulo cria em Cristo Jesus, por isso ele se entrega até a morte. Você aceita a vontade de Deus apenas quando ela coincide com a sua? Como você tem vivido, você está aceitando, eu aceito a vontade de Deus, mas ela tem que coincidir com a minha vontade, tem que ser parecida com a minha. Põe comigo, versículo 14 ao 16. A maturidade espiritual aprende a descansar no sofrimento de Deus. E como não se deixasse demover, desistimos e dissemos, faça assim a vontade do Senhor. E como ele não mudou de ideia, como Paulo não deixou se mover por causa do que a gente falou, como Paulo não deixou que isso afetasse a ele, deixamos quieto. Desistimos e dizemos, faça-se a vontade do Senhor. Jesus ora no Getsemane e diz, Senhor, se possível for, mas se não for, que a sua vontade prevaleça. Lucas está mostrando que Paulo verdadeiramente vivia Cristo Jesus. Jesus sabia que ia para a cruz, sabia que ia ser separado do Pai na cruz do Calvário por causa do meu e do seu pecado, mas ele diz, Senhor, que seja feita a sua vontade. Foi para isso que eu vim. Por isso aqueles homens disseram, que seja feita, faça-se a vontade do Senhor. Às vezes nós oramos e dizemos, a sua vontade seja feita, assim na terra como no céu. Mas às vezes não queremos viver a vontade do Senhor. Falamos da boca para fora, que a vontade do Senhor seja feita na minha vida, na sua vida, meu irmão. É bonito, né? Mas quando começa a viver a vontade de Deus, não. Vou não. Quero não. Não é isso que Deus tem para mim, não. É Satanás que está fazendo isso. É o diabo, tenho certeza. Queremos viver a vontade de Deus quando traz riqueza, quando traz prosperidade, quando traz felicidade, quando traz harmonia, quando traz longevidade de vida. Aí queremos viver. É vontade de Deus, boa demais. Né? Como diz aí, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, não é não? Aí eu quero viver. Aí quando o Senhor nos chama para viver uma vida como Paulo, para morrer e ser levado todos os dias como ovelha muda ao matadouro, não, isso aí não. Não, aí é longe demais. Quero não. O Senhor não te chama para viver nada que Ele não tenha vivido. Por isso Ele diz, e talvez você possa imaginar, Ele tomou a cruz, está tranquilo, mas Ele diz assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz todos os dias e siga-me. Todos os dias. São todos os dias, não é uma vez só, são todos os dias. Mas Paulo vai dizer, é o seu poder que se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Pastor, eu não aguento. É difícil. Eu sei. Mas é o poder de Deus que se aperfeiçoa em nós. Nós não estamos sozinhos. Ele está conosco. Ele que nos fortalece. Ele que caminha conosco pelos caminhos difíceis da vida. Ele que muitas vezes nos carrega no colo, porque às vezes passamos por alguns problemas, algumas dificuldades, e dizemos, eu não sei nem como eu passei. Eu não tinha força para isso. E nunca foi você, irmã. Nunca foi você, irmã. Sempre foi o Senhor a te sustentar, a te colocar de pé, a te carregar pelo colo. Depois desses dias 15, fizemos
os preparativos e subimos para Jerusalém. Depois dos dias que passaram juntos, não teve jeito. Vamos embora. Paulo é doido mesmo? Vamos com ele. E alguns discípulos da Cesareia foram também conosco e nos levaram até Manasson, natural de Chipre, discípulo de longa data, com quem iríamos nos hospedar. Alguns irmãos que estavam lá também foram juntos. Vamos embora, então todo mundo. É para sofrer, vamos sofrer todo mundo junto. E foram até esse homem, Manasson, natural de Chipre, discípulo de longa data, com quem se hospedaram. Ele hospedou os discípulos em sua casa. Diante da firmeza de Paulo, a igreja para de resistir e declara: seja feita a vontade do Senhor. Essa é o ápice desse texto. Não é o resigno passivo, é confiança ativa. Quando não entendemos o caminho de Deus, descansamos em seu caráter. Você aceita a vontade de Deus em sua vida quando ela ainda não coincidir com a sua? Ou você diz: não, eu prefiro ficar com a minha vontade? E às vezes, irmãos, você não quer, não quero não. Eu vou viver o que eu quero na minha vida. Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final dele é de morte. Agora, aquele que caminha com Cristo Jesus, pode ser apertado o caminho, pode ser estreita a porta, mas nós vamos chegar lá com ele. Quando Jesus vira para os seus discípulos e diz: passaremos para o outro lado, o mar se levanta, o barco quase afunda, eles acordam Cristo: Senhor, não importa que morramos, vamos padecer, vai acabar tudo. O Senhor disse: vamos, pequena fé. O Senhor está no barco. Se o Senhor está no barco, confie. Se o Senhor está no barco, ainda que você não entenda, descanse no caráter do Senhor. Descanse porque Ele é Deus. Ele sabe o melhor para mim e a sua vida. Ele está te ensinando em todo o tempo, em toda a caminhada. Mateus 26, 39, Jesus vai dizer: não seja como eu quero, a oração. Jó 1, 21, nos diz: o Senhor o deu, o Senhor tomou. Jó vai dizer: é tudo dele. Foi ele que me deu, ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja ele. Romanos 11, 36, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11, 36. Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele, e a ele seja glória eternamente. Amém. Nunca foi sobre mim, sobre você. Nós estamos vivendo para sermos encontrados na estatura de varão perfeito, Cristo Jesus. A cruz é um molde para a minha e a sua vida, para a aperfeiçoação, para continuarmos e vivermos para a honra e glória do Senhor. A fé madura não controla Deus, confia. A fé madura não tenta controlar Deus, ela confia. Às vezes vivemos coisas em nossas vidas e não é porque eu estou orando pouco. Eu acho que eu tenho que acordar nas madrugadas, eu tenho que fazer um jejum mais forte, eu tenho que fazer isso, querendo controlar Deus. Às vezes queremos controlar Deus, não, Senhor. Não é possível, eu não aceito isso na minha vida. Quantas pessoas você já viu, talvez orando, dizendo assim: eu não aceito isso na minha vida? Por quê? Nós somos melhores que os apóstolos? Somos melhores daqueles que entregaram a sua vida com Cristo Jesus? Não, eu não aceito isso não, Senhor. Não, eu sou cristão, pago, dou dízimo, eu vivo, vou na igreja, eu faço isso, eu não aceito isso. Qual a sua diferença com Paulo? Qual a sua diferença dos apóstolos de Cristo Jesus? Você é semideus? Parece. Atos 21 nos ensina que obedecer pode doer. Amar não é impedir o chamado,
Fé verdadeira não foge do custo. A vontade de Deus sempre vale a pena. E a pergunta final que nos fica não é se você sofrerá, mas por quem você está disposto a sofrer. Por quem você está disposto a sofrer. Hoje, Deus não está perguntando se você entende tudo, mas se você confia o suficiente para dizer: seja feita a tua vontade. Deus não está te chamando para entender a caminhada. Deus não está te chamando para entender o processo, mas Ele está te chamando hoje para dizer: seja feita a tua vontade na minha vida, Senhor, porque eu bem sei os planos que tenho ao meu respeito. Pensamentos de vida e não de morte. O Senhor tem o melhor para você. Confie, descanse, e você viverá o novo de Deus. Amém. Eu quero chamar o segundo